Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 5. Malaquias, capítulo 1, de 2 a 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, temos a Tua palavra aberta diante de nós e suplicamos a graça do Senhor, para que os nossos corações, os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos, atentos e receptivos àquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, fala conosco, nos edifica e nos pastoreia pela Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em algum momento do seu casamento, ou do seu relacionamento amoroso, você, homem, ou talvez você, mulher, vai ouvir a seguinte frase: você não me ama mais? Talvez essa frase venha como uma grande estratégia de manipulação, tentando produzir em você algum tipo de culpa, tentando dobrar você ou constranger você a fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer. Tipo assistir um dorama. Ela quer assistir, você diz: acho que não, você não me ama mais, não acredito, né? Quando a gente namorava, você fazia tudo comigo, agora você quer fazer as coisas sozinho, e de repente quando você vê, você está fazendo o coraçãozinho coreano com a mão. Para os mais antigos, houve uma canção da década de 1980, de uma banda chamada Blitz. Aí o pessoal que entendeu o que é dorama, possivelmente não vai saber quem é a banda Blitz, então vocês vão ter que trocar ideias aí, as gerações. Mas a banda Blitz, em 1982, gravou uma música chamada Você Não Soube Me Amar, e era basicamente o refrão repetindo a mesma frase: você não soube me amar, você não soube me amar. E talvez o que você não me ama mais, com você não soube me amar, tenha em comum conosco, é o fato de que por vezes a nossa resposta ao nosso Deus é algo parecido. Mas não é Deus que não sabe nos amar, ou não é Deus que não nos ama mais, somos nós que não sabemos adequadamente ser amados. O amor é uma força poderosa, que nos desnuda, que nos expõe, e por isso tantas vezes nós respondemos ao amor genuíno com desprezo ou com vergonha, lutando com esse amor ou fugindo desse amor. Essas posturas tentam nos proteger no desprezo, no desdém, no cinismo. Eu zombo do amor para eu não ter que lidar com o meu desejo de ser amado e com o meu medo de ser frustrado.
Na vergonha eu me escondo do amor, porque eu tenho medo de ser amado após ser conhecido em minhas imperfeições. Mas o amor verdadeiro não pode ser vencido pelo cinismo e nem pela vergonha. Com uma doce persistência, ele continua a nos incomodar, até nós sermos vencidos e conquistados. Deus age dessa maneira. E nessa noite eu queria convidá-los a meditar sobre o amor que conquista, o amor do nosso Senhor. Isso fica evidente para nós na história do povo de Deus, especialmente para quem Malaquias profetiza. Aqui nós estamos entre o ano 500 e 450 antes de Cristo. E se você fizer uma recapitulação da história de Israel, você vai lembrar que Israel experimentou seu momento de glória na monarquia, especialmente sob o reinado de Davi e em seguida de Salomão. Mas depois disso, o reino foi dividido e agora o povo começa a experimentar uma série de desafios. O reino do norte tinha sua capital em Samaria e rapidamente se desviou, adotando os costumes dos povos pagãos à sua volta. E por causa disso, o juízo de Deus foi derramado sobre o reino do norte, de modo que ainda no século VIII, em 722 a.C., o reino do norte foi invadido pela Assíria e já não voltou mais a existir. Havia o reino do sul, cuja sede, cuja capital era Jerusalém. E Deus havia prometido que a sua graça, a sua bondade, jamais se afastaria do trono, que de fato da linhagem de Davi surgiria o Messias, viria a redenção. Mas o reino do sul também se contaminou com o estilo de vida, com a visão de mundo e com as práticas dos povos pagãos. O reino do sul também foi um povo rebelde, teimoso, traidor para com o seu Deus. E Deus também pesou a sua mão, disciplinando o seu povo. Por isso, no século VII, se deve lembrar que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E passou ali aquele período em que nós lemos no livro de Daniel. O povo em uma terra distante, experimentando humilhação, vergonha, pressão e uma série de outros desafios. Com a graça do Senhor, cumprido o tempo que Deus havia determinado, um novo imperador surge, e por meio dele o povo volta a ser liberado para retornar à sua terra. E aí nós temos algumas caravanas de retorno, você pode lembrar e ver isso nos livros de Esdras e Neemias. O povo vai retornando da Babilônia para Jerusalém, e encontra uma cidade destruída, um templo destruído, e agora vai lutar pela reconstrução das coisas. Mas então nós chegamos a esse cenário de Malaquias, em que agora já se passam mais ou menos 100 e poucos anos, que o povo retornou para sua terra, retornou para sua cidade, mas as coisas ainda não caminharam bem. O povo havia ouvido profetas como Ageu falarem sobre a glória do segundo templo, havia ouvido os profetas encorajando para que os muros da cidade fossem reconstruídos, para que o templo fosse reconstruído, e esperava que o retorno da glória, que o retorno da majestade, que o retorno dos grandes dias se fizesse presente. Mas já passam 100 anos e nada disso voltou completamente. O povo dizia para Deus: você não soube me amar. O povo começou a alimentar um coração endurecido contra o Senhor. E é aquela dinâmica em que o nosso coração vai sendo cada vez mais engrossado, e nós vamos ficando insensíveis em relação à voz de Deus. Talvez tudo comece com algumas dúvidas. Será que Deus não vai restaurar isso na minha família? Será que Deus não vai cuidar disso na minha casa? Será que Deus não vai ajustar as finanças? Será que Deus não vai resolver o problema do meu casamento? Será que Deus não vai conduzir as coisas com os meus filhos?
e de repente as dúvidas começam a dar espaço ao cinismo efetivamente. Eu acho que Deus nunca vai restaurar minha saúde mesmo. Acho que meu coração não vai retornar ao que já foi um dia. Acho que o meu casamento não vai ficar tão bom assim. Acho que eu nunca mais vou voltar à prosperidade financeira. E o que um dia foi uma pergunta e depois se transformou em uma afirmação, eventualmente se torna em uma convicção profunda. Deus já não cuida mais de nós. Deus não nos ama mais. Deus não anda mais conosco. Deus não se importa. Essa foi a caminhada do povo, por um século experimentando uma glória que nunca retornou, e agora o povo despreza o Senhor. É para esse povo que Malaquias profetiza. Até mesmo os responsáveis pela adoração, sacerdotes no meio do povo, agora faziam o trabalho do Senhor relaxadamente, e conduziam o culto ao Senhor de formas desprezíveis. Imagina o reverendo Antônio chegar aqui para pregar e vocês perceberem que ele está meio cambaleante, começa a falar com a língua bem enrolada, está pregando bêbado. Os sacerdotes levavam animais impuros, faziam o trabalho do Senhor de qualquer maneira, o povo ia adorar ao Senhor de qualquer maneira e se misturava em todo esse desprezo, desleixo e iniquidade, um relacionamento com Deus que era, no mínimo, difícil. Mas Deus é um Pai gracioso. Aqueles aqui que são pais de adolescentes, talvez já tenham experimentado fases difíceis com seus filhos, em que os filhos se mostram mais rebeldes, ou mais endurecidos. E a nossa inclinação natural diante da rebeldia de um filho é querer responder na mesma proporção, ou até falar mais grosso, para mostrar quem é que manda em casa. Mas em tantos momentos, é mais interessante pacientemente sentar, chamar o filho para sentar ao lado e vamos conversar. Me fala o que está errado, me fala o que está pegando no seu coração. E é isso que Deus faz com o seu povo por meio de Malaquias. Malaquias é chamado de o Sócrates hebraico. O estilo de profecia dele é um estilo peculiar. Ao longo da sua profecia vocês vão perceber no seu texto que o tempo todo ele está interagindo, dialogando com o povo. E logo nessa primeira sessão que nós lemos, isso se faz presente. Deus fala e Deus cita a resposta do povo. E é exatamente nessa primeira sessão, olhando para um povo cansado de esperar, para um povo desanimado e para um povo endurecido contra o Senhor, que o amor do Senhor é reafirmado para romper a dureza do coração do povo, para romper a dureza do meu e do seu coração, para nos cativar novamente e resgatar a beleza de um relacionamento vivo. O amor de Deus vence a nossa resistência. Deus poderia simplesmente desprezar o povo, mas Ele senta para falar e ouvir. E enquanto o povo responde a Deus com dureza, Deus responde ao povo com graça. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: em que nos amaste? O povo está dizendo para Deus: você não soube me amar, ou cadê esse amor que eu não consigo ver? O povo avaliava o seu relacionamento com Deus na base de circunstâncias que não haviam sido transformadas. Mas em vez de simplesmente falar mais grosso do que o povo, Deus agora se senta com o povo e diz: deixa eu mostrar para você como eu amo você. E agora Deus apresenta para o povo 3 aspectos fundamentais: o caráter do seu amor e 2 provas do seu amor. É isso que eu quero convidá-los a enxergar nessa noite. Porque talvez, como o povo, você esteja com o coração um pouquinho endurecido. Talvez você esteja esperando algumas coisas há bastante tempo, coisas que ainda não aconteceram, sonhos que ainda não se concretizaram. E talvez você tenda a avaliar o amor do Senhor por você e a graça do Senhor por você com base
nessas circunstâncias. Talvez não sejam 100 anos, mas talvez sejam 10. E talvez não sejam 10, talvez seja 1. Mas para quem está lidando com uma doença terminal, 1 ano é muita coisa. Nós precisamos ouvir, além do nosso coração endurecido, dizendo: Deus não me ama, nós precisamos ouvir a voz graciosa e doce do nosso Senhor. E Ele vem com o seu amor para vencer a nossa resistência. Deus nos ama. Observe de novo o texto e perceba como Deus nos oferece essa natureza e as provas do seu amor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Primeira coisa que eu e você devemos observar é o caráter do amor de Deus que é evidenciado aqui. Porque Deus começa a profecia, Malaquias começa a profecia do Senhor, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E numa leitura apressada, isso pode deixar de ser percebido em sua profundidade, em seu significado. Deus poderia dizer simplesmente para o povo: eu amo vocês. Eu amo vocês. Isso já teria um peso substancial, significativo. Porque eu e você devemos lembrar que nós somos pecadores. A contemplação honesta dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações e das nossas omissões, verdadeiramente nos colocarmos diante de um espelho, deveria nos fazer pensar e considerar que nós somos pessoas difíceis, na melhor das hipóteses, pessoas difíceis. Eu e você não somos pessoas merecedoras de amor. Embora o mundo à nossa volta sempre diga que você tem que amar a si mesmo, e se você não amar a si mesmo, ninguém vai amá-lo. O mundo à nossa volta nos vende a ideia de que nós somos pessoas insubstituíveis, extremamente significativas, protagonistas da nossa própria vida, ou alguma coisa nesse sentido. Mas deixa eu ser o seu coach de fracasso por uma noite, e primeiramente lembrar você que se você se colocar diante do espelho, honestamente diante do espelho da palavra, a dura realidade é que as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e omissões nos tornam pessoas merecedoras de condenação e juízo. E o simples fato de Deus falar: eu amo você, deveria ser profundamente impactante. Mas Deus não fala só isso. É mais do que apenas eu amo você. Ele diz: eu vos tenho amado. E vos tenho amado é uma declaração que implica continuidade. Não é só eu amo, não é só eu estou amando, é eu tenho amado vocês. E esse tipo de afirmação deveria levar o povo a considerar a história persistente de um amor irresistível. A história de um Deus que desde a criação lida com o seu povo com fidelidade e graça, mantém a sua aliança por gerações a fio. Um Deus que olha para a humanidade em resistência e diz: farei uma aliança. Um Deus que olha para a humanidade pós-dilúvio
de novo entregue em seus pecados, e separa um homem para formar um povo para si. Um Deus que lida com esse povo, momento após momento, em rebelião, resistência, dureza, teimosia, e diz: eu vou continuar caminhando com vocês. Um Deus que tira esse povo do Egito, leva para uma terra, mas que mesmo nesse trajeto de libertação, experimenta a teimosia do povo, fazendo deuses falsos para si. Um Deus que levanta juízes para libertar o povo da opressão de filisteus e povos vizinhos, e ainda assim tem de encarar esse povo novamente caindo nos mesmos ciclos de rebeldia e pecado. Um Deus que constrói uma cidade, um templo, e que dá um rei, um tempo de paz e de bênção, mas para logo em seguida ver o seu povo dividido, e agora seduzido e se entregando às práticas de povos pagãos à sua volta. Um Deus que tinha tudo para abandonar esse povo, e diz: eu vos tenho amado. O povo duvida do amor de Deus, mas Deus está dizendo para ele: presta atenção na história, presta atenção na história da aliança que eu tenho com vocês. Olha como eu tenho agido com vocês ao longo dos séculos, e você vai perceber a realidade do meu amor. A despeito da dureza, a despeito do pecado, a despeito da nossa teimosia, da nossa resistência, da nossa rebelião, Deus nos tem amado. E o amor de Deus, em última análise, não depende da nossa performance, depende da sua livre e persistente graça. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas essa é uma tentação constante, porque nós somos muito facilmente seduzidos pela religião das obras. Nós tendemos a avaliar o nosso relacionamento com Deus na base da nossa performance. Se eu estiver fazendo tudo direitinho, então Deus vai me amar. E no momento em que eu estou vacilante, então eu sinto mais vergonha de ler a Bíblia, eu sinto mais vergonha de orar, eu sinto mais vergonha de me apresentar para servir em alguma área da igreja, que talvez Deus não esteja tão feliz comigo, Deus não esteja me amando tanto nesse momento. O escândalo da graça, meus irmãos, é que não há nada de tão bom que nós possamos fazer para merecer ser amados, ao mesmo tempo em que não há nada de tão ruim que nós possamos fazer que possa convencer o Senhor de desistir de nos amar. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Essa é a natureza, esse é o caráter do amor de Deus, um amor persistente, um amor invencível, um amor contínuo. O povo responde à declaração de Deus dizendo: em que nos tens amado? Que amor é esse? Cadê esse amor? Ama coisa nenhuma, já são 100 anos de espera e nada acontece. A glória do segundo templo não foi maior que a do primeiro, a cidade continua nas suas ruínas, nós continuamos dominados por outros povos, o Messias nunca apareceu, nunca mudou nada. Que amor é esse? E Deus diz: tá bom, então presta atenção nessas duas provas. Além da natureza do amor, Deus dá duas evidências para o seu povo. A primeira delas é a nossa identidade. A nossa identidade manifesta o amor de Deus. Olha o que Deus diz: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que é isso? Essa história até parece meio aleatória, né? O povo está dizendo para Deus que a cidade não voltou à sua glória, que o templo não voltou à sua glória, que o Messias nunca chegou, e Deus vem com uma história de Edom.
de Jacó, de Esaú. O que isso tem a ver? Qual é a relação disso com o assunto? E Deus quer que o povo volte à contemplação da sua história. Deus traz essa evidência da formação do próprio povo de Deus. A história de Esaú e Jacó. Talvez você lembre do relato bíblico, ou pelo menos do que Paulo nos fala. Antes que eles nascessem, já havia sido anunciado que o mais velho serviria ao mais moço. Deus amou Jacó, que se tornou Israel, e desprezou Esaú. Lembra, isso é a contramão da história, isso é a contramão dos costumes, isso é a contramão da cultura. Esaú era o mais velho, Esaú tinha o direito de primogenitura, Esaú deveria receber as bênçãos. Toda a lógica, toda a estrutura da época apontava para Esaú como o filho da bênção. E Deus diz: é segundo a minha livre graça. Esaú trocou seu direito de primogenitura por um guisado de lentilhas. Jacó recebeu a bênção. E Jacó, em um encontro com Deus, viria a ser chamado de Israel. Deus olhou Jacó, transformou Jacó em Israel. Deus amou Jacó. E o que Deus está dizendo agora para o seu povo é: quando vocês contemplam o meu amor por Jacó, vocês contemplam o meu amor por vocês. Foi um amor não baseado em conveniências, em costumes, um amor não baseado na cultura, nem nas expectativas. Foi um amor não baseado na previsibilidade, foi um amor completamente soberano e livre. E isso manifesta a identidade de vocês. Vocês são o meu povo, o povo amado e separado por mim e para mim. Aqui nós encontramos a preciosidade da eleição do nosso Deus. Nós somos os improváveis redimidos. Talvez você lembre de Paulo falando aos Coríntios, e ele diz: olhem para o meio de vocês. Vocês vão perceber que vocês não são grande coisa. De novo, eu estou fazendo o papel de coach de fracasso hoje, tá? Eu sei que você gostaria de pensar que é grande coisa, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para reduzir a nada as que pensam que são alguma coisa. Deus escolheu as coisas confusas e as coisas fracas. A eleição anuncia a bondade de um Deus que olha para a gente pequena, para a gente frágil, que olha para pessoas com as suas contradições e crises, que olha para a gente com famílias imperfeitas, histórias imperfeitas, dificuldades intensas, e Deus diz: é com você que eu vou caminhar. A eleição do Senhor é incondicional, porque Deus não estabeleceu critérios, porque se Ele estabelecesse critérios, eu e você jamais atingiríamos tais critérios para sermos amados pelo Senhor. Ele nos amou com a sua livre graça, e a nossa identidade como povo do Senhor, como eleitos do Senhor, anuncia, manifesta e comprova o doce amor do nosso Deus. Você duvida do amor do Senhor? Imagine que agora mesmo você poderia ser uma daquelas pessoas que estão lá fora, cultuando ao seu próprio estômago, cultuando os seus prazeres imediatos, dependendo de bebidas ou outras drogas para encontrar gotas de satisfação. Pessoas que agora não conseguem descansar no dia do Senhor, porque estão correndo, porque entendem que precisam justificar a sua vida pelo trabalho contínuo, senão não terão valor no mundo. Você poderia estar lá fora agora, suplicando por migalhas de alegria em entretenimento, migalhas de alegria em alguma dose de sexo ou alguma coisa parecida,
migalhas de entretenimento, migalhas de amor, migalhas de realização, migalhas, migalhas e migalhas. E de fato nós mereceríamos estar lá fora experimentando a nossa própria miséria. Mas pela bondade e pelo amor do Senhor, Ele nos trouxe aqui, seu povo, no dia do Senhor, para responder à santa convocação do Senhor, e no culto público termos um encontro com o Senhor, e termos a aliança renovada. Você consegue entender a preciosidade disso? Ainda que você esteja doente, ainda que seu casamento esteja em crise, ainda que as suas contas estejam em desordem, ainda que haja imperfeições, fragmentações na sua caminhada, o fato de você estar na presença do Senhor e ter sido por Ele redimido, a sua identidade como filho amado do Senhor, demonstra um amor inabalável. Mas Deus vai além. Esse amor é contínuo. Esse amor define a nossa identidade. Mas Deus dá mais uma prova. E Ele segue falando de Esaú e Jacó, só que agora em termos de sua descendência. Agora é o povo de Israel e o povo de Edom. O povo de Israel, a descendência de Jacó, e os edomitas, a descendência de Esaú. E a segunda prova então é o destino. Assim como a nossa identidade manifesta o amor de Deus, o nosso destino manifesta o amor de Deus. E de novo a ideia ou a imagem é do contraste. Então observe a partir do versículo 4. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O que Deus está dizendo aqui para o povo? Deus está dizendo, eu amo vocês. Vejam, o meu amor é contínuo. Vejam, o meu amor por vocês está demonstrado desde o início do povo. Vocês poderiam ser Esaú. Eu lhes fiz Israel. E agora ele diz, olhem para o fim dos edomitas. Os edomitas experimentaram o juízo do Senhor. E eles foram punidos por Deus, julgados por Deus. Isso implicou a devastação da sua terra. Mas os edomitas são um povo de dura cerviz, um povo que não se contenta, e por isso eles viviam tentando reconstruir, redefinir, restaurar. E Deus diz, não tem problema, vocês podem levantar quantas vezes quiserem, cada vez que vocês levantarem, eu vou derrubar vocês. Cada vez que vocês se levantarem, vocês serão derrubados. E vocês serão conhecidos como a terra da maldade, ou terra de perversidade. Vocês serão conhecidos como o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E o que Deus está dizendo é, olhem para Edom e contemplem o seu destino. O destino de Edom é de miséria eterna, desgraça eterna, juízo eterno. Mas agora vejam um contraste. Se vai ser assim com Edom, o que vai ser com Israel? O que vai ser da descendência de Jacó? Jacó, a descendência de Jacó poderia olhar para a sua realidade imediata e dizer, parece que está tudo errado aqui, parece que a gente é igual a Edom, está tudo arrasado deles lá, está tudo arrasado da gente aqui. Mas havia uma diferença fundamental. As dores de Edom seriam perenes, as dores de Israel
eram temporárias, porque as promessas de Deus não haviam caducado. A glória do segundo templo seria maior. E talvez você lembre aqui do Senhor Jesus falando sobre o templo: vocês vão derrubá-lo, eu reconstruo em 3 dias. A glória do segundo templo foi maior, mas não simplesmente o templo de pedra, o templo que era o corpo do nosso Senhor Jesus, derrubado e reedificado para a redenção do seu povo. A miséria de fato veio, a dominação de outros povos, mas a libertação veio, e uma libertação muito maior do que do império assírio, ou babilônico, ou medo-persa, ou macedônio, a libertação, ou romano, a libertação maior e mais profunda de todas, a libertação do império das trevas, que veio em Cristo Jesus. Edom jamais se levantaria, mas Israel experimentaria e experimentará glória como jamais se imaginou. Eu sei, talvez por alguns momentos você pense que a sua casa é como Edom. Eu nunca esperava que meu marido fosse fazer isso comigo, ou que a minha esposa fosse fazer isso comigo. Eu nunca esperava que os meus filhos fossem cair nessas coisas. Eu nunca esperava que os meus chefes fossem fazer isso comigo. Eu nunca esperava ser abandonada, traída, abusada. Eu nunca esperava esse tipo de doença. Eu nunca esperava ter que acompanhar o meu pai sofrendo dessa forma, ou a minha mãe sofrendo dessa forma. Eu nunca esperava parecer terra arrasada. Mas embora por um instante você pareça com Edom, lembre-se que o seu destino é de Israel. A promessa do Senhor não vacila. E as dores que nós experimentamos nessa caminhada são instrumentos da própria graça de Deus para nos preparar para a glória vindoura. Lembre de Pedro falando àquela igreja: por um período breve de tempo vocês deverão ser contristados por várias provações, mas lembre-se que é a fé de vocês que está sendo purificada, refinada como o ouro. O fim de vocês é diferente, é glorioso. Há 1 ano mais ou menos, 1 ano e 1 mês, nós estávamos experimentando o dia mais difícil da nossa vida, como família. No final de 2022, nós descobrimos que teríamos um bebê, e para a gente foi motivo de muita alegria, porque na nossa caminhada familiar nós engravidamos em 2014, e nós perdemos o nosso primeiro bebê, e aí em 2015 a Ivonete engravidou de novo, veio o Matias em 2016, a Lúcia veio em 2018, em 2019 a Ivonete engravidou de novo, e nós perdemos esse segundo bebê, e então agora essa notícia da gravidez no final de 2022 trouxe para a gente muita alegria. Será que Deus vai dar para a gente um terceiro filhinho conosco? Mas lá pela 12ª semana de gestação, nós descobrimos que tinha alguma coisa de errada. Na ultrassom, o bebê estava grande demais, e a médica começou a apontar para a gente que de fato tinha alguma coisa estranha ali. Havia muito líquido por toda parte, o higroma, como se diz, e ela disse: agora vocês vão precisar investigar, porque tem algumas possibilidades, e a gente vai ter que investigar para ver o que tem. E desde a 12ª semana de gestação até a 25ª nós caminhamos por uma longa jornada e desafiadora jornada de acompanhar semana após semana
o que estava de errado, o que estava acontecendo com aquele bebê. Descobrimos que era a síndrome de Turner, era uma garota então, já que essa síndrome só envolve mulheres. Demos o nome da nossa filha de Charlotte, diferente dos outros bebês que se foram antes da 12ª semana, antes da gente descobrir sexo. Essa a gente conseguiu descobrir o sexo, dar um nome para ela. Mas foi uma longa jornada, acompanhando semana após semana, porque as chances de um bebê com síndrome de Turner sobreviverem são muito baixas. E para a gente foi um momento de muito desafio, de muita dor, de muita miséria, de muito cansaço. Uma situação completamente inesperada. E uma situação em que nós poderíamos ser facilmente tentados, como fomos, a desconfiar do Senhor, a desconfiar da graça, a desconfiar do amor. No dia 15 de fevereiro de 2023, a Ivonete teve um sangramento. Nós fomos ao hospital e ali descobrimos que a nossa bebezinha já não mais tinha batimentos. 25 semanas. E no dia 16 de fevereiro nós fizemos o parto. Ela estava com o colo bem fechado, já teve 2 cesáreas, então a indicação era de fato de fazer um parto, a indução do parto, para parir um bebê que não nasceria com choro, com alegria, com as coisas que um bebê naturalmente traz. E para nós foi uma experiência de muita dor e de muito desafio, mas durante semanas, ao longo da gestação, nós estávamos meditando exatamente sobre o amor do Senhor e sobre a graça do Senhor. Porque as nossas circunstâncias imediatas diziam para nós: vocês estão jogados. As nossas emoções diziam para nós: quem é que está cuidando de vocês? Mas a palavra do Senhor dizia para nós: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa foi a experiência mais dilacerante da nossa vida, mas foi vivida na presença do Senhor, e foi vivida à luz da promessa eterna do Senhor. Nós sabemos o que é que nos aguarda. O nosso coração foi rasgado naqueles dias. E lá depois do parto, as enfermeiras e médicas ali presentes permitiram que nós pegássemos a nossa bebezinha de 25 semanas no colo, e nós pudemos então fazer uma oração com ela, entregando-a ao Senhor. E o que repousava no nosso coração, e repousa até hoje, é a lembrança da promessa de Deus. Porque como filha da aliança, nós sabemos que ainda que aquele episódio tenha parecido com Edom, nós somos Israel. E na eternidade nós encontraremos Charlotte, filha da aliança, que está agora cuidada pelo Senhor. Assim como cada privação sua, cada luta, cada desafio, cada experiência quebrada, de um mundo quebrado, dê para você a impressão de que você é Edom. Se você de fato crê em Cristo Jesus e tem vida com Ele, você é Israel. Edom terá um fim deprimente, Israel terá um fim glorioso. E as angústias que experimentamos nessa vida não devem ser comparadas com a glória do porvir. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Por isso, meus irmãos, todos nós em algum momento podemos ter um coração endurecido diante do Senhor. Talvez um longo período de espera, que podem ser 25 semanas com um bebezinho que você não sabe se vai estar vivo amanhã,
que podem ser 25 anos, sem saber se o seu filho vai se converter ao Senhor ou não. Que pode ser um casamento de muitas décadas de lutas e desafios. Que pode ser uma caminhada lutando contra uma doença. Que podem ser traumas e a lembrança intensa de um abuso sofrido na infância. Talvez a sua caminhada de vida tenha sido uma longa caminhada de espera e de expectativa por coisas que talvez ainda não tenham se concretizado, e por causa disso seu coração é tentado a desanimar, desistir, desesperar e se endurecer contra o Senhor. Mas Deus convida você a abrir o coração com Ele e a ouvir a sua doce voz dizendo: eu tenho amado você. Deus diz: lembra da natureza do meu amor, Ele é um amor contínuo. Deus diz: lembra da sua identidade, você poderia ser Edom, eu amei você com a minha livre graça. E Deus diz: olha para o seu destino, você poderia ter o destino de Edom, você terá o destino de Israel, você experimentará glória e graça abundantes. Por isso, se você crê em Cristo Jesus, o convite do Evangelho para você é: lembre-se dessas verdades. O mundo nos prega peças e as nossas emoções nos fazem ler a realidade apenas a partir das circunstâncias imediatas. Deixe a voz do Senhor falar mais alto do que a voz dos seus olhos. Lembre-se da graça de Deus, pregue isso para o seu próprio coração, e assim renove a sua esperança. Agora, se você está aqui, nos visita hoje, se você não tem vida com Deus, você é Edom, e o que está reservado para você é o juízo do Senhor. De fato, você vive uma vida que espera a miséria final. Deus tem preparado o dia em que há de julgar, e Ele determinou e deu prova disso por meio daquele que ressuscitou, Cristo Jesus. Você se apresentará diante do tribunal de Deus, e a menos que você esteja em Cristo, toda a miséria que você experimenta agora nessa vida é pequena, diante de uma eternidade experimentando e sofrendo a ira de Deus. Mas é o próprio Deus que o convida, na verdade que o comanda: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Não há ninguém que arrependido se aproxime diante do Senhor, confesse o Senhor e não seja recebido pelo Pai como seu filho. Existe graça para aqueles que agora estão entre os edomitas, mas que se arrependem dos seus pecados e chegam até Deus. Deus os adota e os recebe como Israel. Esse pode ser o seu caminho. Creia em Cristo Jesus, vá até Ele, e você ouvirá a voz do próprio Deus dizendo: eu vos tenho amado. O amor do Senhor é para todos aqueles que nele creem. Vamos orar? Senhor Deus bendito, te agradecemos pela Tua palavra. O Senhor conhece a nossa vida e o nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas e desafios. O Senhor conhece, ó Deus, como nós somos tentados a resistir ou duvidar do Teu amor. O Senhor sabe como nós esperamos por coisas e colocamos as nossas expectativas como o critério final da bondade do Senhor. Mas nós queremos suplicar a Tua graça e o Teu perdão. Pedir perdão pelas vezes em que julgamos as Suas intenções, em que blasfemamos contra o Senhor, em que cultivamos o descontentamento, em que desconfiamos dos Teus propósitos. O Senhor é bom e o Teu amor é fiel. Pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Pai. Aqueles de nós que andam frustrados, derrubados, deprimidos, confusos, endurecidos, ajuda-nos a ser restaurados pelo Teu amor incansável. Ajuda-nos a ser cativados mais uma vez, e assim ajuda-nos a ter os olhos abertos para a beleza e para a bondade do Senhor, para que voltemos a cantar, para que voltemos a orar, para que voltemos a adorar, para que voltemos a cultuar, para que voltemos a confiar em Ti. Ajuda-nos a entender, ó Pai, as dores do presente com a perspectiva da eternidade.
Ajuda-nos a crer, ainda que as nossas circunstâncias imediatas nos falem algo diferente, a crer e confiar que a Tua palavra é fiel e que o Teu amor é constante. Dá-nos a Tua graça. Nós pedimos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.